Então vamos agora ao quarto bloco dessa aula prática de número 1, só a título de organização. O primeiro bloco falou sobre o simulador. O segundo bloco nós utilizamos o exercício 1, simulamos o exercício 1. O terceiro bloco nós simulamos o exercício 2. E agora nesse quarto bloco nós vamos simular o exercício 3. Notem que a cada exercício novo ele pede para você reinicializar o simulador. Isso a gente pede para que ele zere todos os parâmetros. Então é indicado que você reinicie, feche o simulador e inicie novamente para que você possa executar o exercício. Então o que o exercício aqui fala? Ele pede para que a gente ative a janela de estatística no console, pede para que a gente crie dois exercícios do tipo CPU Bound, e na janela estatística observe as informações quanto ao número de processos, quanto ao estado dos processos e os processos escalonados. Qual que é a intenção com esse exercício? A ideia é que a gente reflita sobre como alguns processos, existem alguns processos no estado de pronto, porém nenhum processo em estado de execução. O que explica isso? Então vamos utilizar o simulador, vamos executar o simulador para que a gente possa entender. Eu tenho um simulador, eu vou carregar dois processos do tipo CPU Bound, conforme o exercício recomenda. Vou dar um OK. Criei esses dois processos. E na janela de estatística, eu vou ter que vir em janela, vou ter que habilitar minha janela de estatística para que eu possa acompanhar. Então o que eu tenho então nessa janela de estatística? Então eu tenho ali o início da execução do meu simulador, qual foi o tempo decorrido, o número de processos em execução, quantos processos estão prontos e quantos processos estão em execução. E as demais informações estatísticas do sistema simulado. Então observem que em alguns momentos existem processos no estado de pronto. Então você tem ali dois processos no estado de pronto e nenhum processo em estado de execução. Então qual a razão disso? É o tempo da troca de contexto. Então há um tempo entre o momento em que um processo está em execução e ele sofre preempção, então ele vai para a fila de pronto, e você já tem na fila um outro processo também no estado de pronto, então você passa a ter dois processos no estado de pronto, e até que esse processo que estava na fila de pronto passa a ser executado. Então há um delay, Obviamente isso para o usuário final, quando está utilizando um sistema computacional real, isso é imperceptível, mas aqui no simulador ele mostra que você tem esse delay, então por isso que em alguns momentos você tem processos na fila de pronto e nenhum processo ali sendo executado. Então é isso que o simulador mostra para nós. Então temos dois processos aqui do tipo CPU Bound. Obviamente, como são dois processos do CPU, o consumo de CPU deles é bastante aproximado, é igual, e consequentemente a troca de contexto é alternada, enquanto um está na fila de pronto, o outro está em execução e vice-versa. São processos que fazem consumo da CPU proporcionalmente, uma vez que eles possuem a mesma prioridade. Então é isso que o exercício 3 pede para que vocês simulem e observem utilizando aí os parâmetros do simulador SO5.